Olá, meu nome é Joás Menezes, eu sou pastor. Eu quero usar esse tempo que terei com vocês aqui para compartilhar algumas reflexões a partir das Escrituras Sagradas. E o texto que eu escolhi como referência base para começar e pensar essas questões está no Evangelho de João, capítulo 11, versículo 35. O texto diz assim: Jesus chorou. Talvez esse seja um dos textos mais tocantes das Escrituras Sagradas. Eu vejo nesse texto a imagem de um Jesus de Nazaré plenamente identificado com os desafios da humanidade. Jesus estava na casa de um amigo. Jesus estava com as irmãs daquele amigo que havia falecido. Aquele ambiente era um ambiente de lágrimas. Aquele ambiente era um ambiente da perda. E Jesus uniu-se àqueles e àquelas que estavam naquele lugar e ele nutria no coração uma profunda amizade por Lázaro, aquele que havia morrido. E entre aqueles que choravam, Jesus também chorou. E diante dessa questão de um Jesus que chora, a gente pode pensar na nossa humanidade e avaliar alguns aspectos. Por que choramos? Nós choramos quando a dor nos alcança. Nós choramos quando a perda bate à nossa porta. Nós choramos quando percebemos que os recursos não são suficientes para atender às nossas necessidades. Nós choramos quando alguém nos agride. Nós choramos quando alguma expectativa nossa é frustrada. Nós choramos quando aquilo que sonhamos não acontece da maneira como imaginávamos. Nós choramos quando o medo nos assola. Choramos. Somos homens e choramos. Mulheres que choram. E Jesus chorou. E é interessante quando eu olho um outro texto do Novo Testamento, que está na carta que foi endereçada aos Hebreus, no capítulo 13 dessa carta. Há um texto que diz que Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E o que é que eu aprendo com essa lição? Ao olhar para esse texto que me conforta ao dizer que Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente, em meio às minhas lágrimas, as lágrimas do meu momento, eu recordo-me de um Jesus que chorou, que se identificou com aqueles que choravam. E por isso, se ele se identificou com as lágrimas daqueles que choravam, ele continua identificado com as minhas lágrimas hoje. Há um texto no Evangelho de Mateus, no capítulo 9, que nos informa que Jesus ele olhava para as multidões e ele percebeu nas multidões homens e mulheres que andavam sem rumo, sem pastor. E ele também se identificou com elas e teve compaixão daquelas pessoas. Esse mesmo Cristo que olhou, viu as multidões e teve compaixão dela, é o mesmo Cristo que continua olhando para nós hoje e se identifica com as nossas lutas de hoje. É o mesmo Jesus que vê as lágrimas que derramamos hoje e chora conosco as nossas lágrimas. Esse é o Jesus plenamente identificado com as lutas da nossa humanidade. Eu não sei com profundidade quais são as lutas que você tem enfrentado hoje. Eu não sei quais são os motivos que têm levado você a derramar tantas lágrimas. Mas o que eu posso garantir para você é que há um Jesus que continua vivo. E esse Jesus que continua vivo e que sempre se solidarizou com as dores e ao mesmo tempo também celebrava as conquistas dos amigos e da humanidade, é o mesmo Cristo que continua identificado com as nossas lutas de hoje e celebrando as nossas alegrias de hoje.
Eu quero trazer para o seu coração essa palavra de esperança. Vivemos em um tempo de desesperança. E quando eu olho para as Escrituras, eu encontro nela essa fonte de apoio para a minha caminhada. Porque ao olhar para as Escrituras, eu não vejo pura e simplesmente um texto. Eu consigo, através da leitura das Escrituras, lembrar da experiência de um homem que viveu entre nós e que se identificou com as nossas dores e que chorou as nossas lágrimas, mas esse mesmo que se identificou com as nossas dores e que chorou as nossas lágrimas, foi aquele que foi crucificado e morto. Mas as Escrituras nos afirmam que ao terceiro dia ele ressuscitou. E ao ressuscitar, ele sepultou o estado de desesperança. E esse Cristo que sepulta o estado de desesperança é o mesmo Cristo que se mostra a nós nesse tempo de desesperança, dizendo: não temam, eu sou com vocês. Eu estou com vocês. E eu quero concluir a minha breve reflexão nesse momento, lembrando de uma passagem que está no último livro do Novo Testamento, no livro do Apocalipse, que para alguns é um livro que causa temor, para alguns é um livro que causa medo, mas para mim, na minha experiência de leitura e de identificação com a palavra, o livro do Apocalipse é o livro da esperança. E esse livro traz uma passagem que conforta o meu coração e eu espero que conforte também o seu coração. O texto diz assim: eis que enxugarei dos vossos olhos toda lágrima. Eu enxugarei dos olhos de vocês toda lágrima. Meu desafio para você nesse tempo é colocar sua vida nele. E lembrar que você não está sozinho, porque esse mesmo Cristo disse que estaria conosco todos os dias, até a consumação do século. E ele não estaria conosco apenas nos momentos das nossas conquistas. Ele estaria conosco também no momento das nossas lágrimas. E choraria conosco as nossas lágrimas. Mas, ao mesmo tempo que chora conosco as nossas lágrimas, ele nos traz uma palavra de esperança, daquele que sepultou a desesperança, daquele que lançou fora todo o medo através do seu grandioso amor. Que ele te guie, que ele te fortaleça, que ele seja a presença contínua na sua vida, que ele seja o alimento no momento que você sente fome, seja ela qual for, emocional, espiritual ou do corpo mesmo. Que ele seja o abrigo quando você estiver enfrentando situações tão complexas na sua existência. Que ele seja o abraço, nesse tempo que não podemos sequer abraçar. Que ele seja o abraço. Deus te abençoe. Que ele abençoe a sua vida. Que ele seja sobre você. E que a bênção do Senhor, que enriquece e que não acrescenta dores, esteja sobre você, esteja sobre a sua casa. É o meu desejo e eu peço isso por Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém.